Olá, meus amigos. Deu uma travada aí o Papo Matinal 56. Hoje estou voltando aqui. Vamos lá, deixa o pessoal ir entrando para a gente poder voltar aqui. Ver aqui se volta. Pronto, voltou aí. Bruna, Rejane, já estão aí de volta. Tá. Então vamos lá. Vou fazer só um resumo para a live não ficar gravada aqui e a gente acabar perdendo o histórico dela, né? Eu comentava no início da live aqui que eu assisti aquele filme A Oficina do Diabo, né, da Brasil Paralelo. Comentava sobre isso daí. E falei que existem armas genuínas ali, normalmente utilizadas pelo demônio na nossa vida, no dia a dia, que são, sobretudo, a soberba e a ira. Né? A soberba e a ira. São duas armas, assim, que, apesar do demônio fazer o uso na nossa vida de diversos outros vícios, esses dois, parece que tudo desemboca nos dois, né? Existe um padre do deserto que diz o seguinte, que não existe vício que nos assemelha mais ao demônio do que a ira, né? Esse movimento da ira, da raiva, é algo que é bem próprio do demônio. E a soberba a gente não precisa nem dizer, uma vez que é o próprio vício da queda do demônio, né? O próprio vício da queda do demônio acontece pela soberba. De alguma forma a soberba é o que o demônio é a forma como ele caiu e é a forma como ele busca muitas das vezes, em última instância, perder as almas. E aí, eu contava para vocês aqui sobre o movimento na personalidade humana. A gente não pode confundir a ira do vício, com a ira que é um movimento natural, que a gente chama de apetite irascível na personalidade humana, né? Eu até usava o exemplo aqui que o professor Diego sempre usa, do café, que toda a nossa vida funciona dessa forma, né? Da atitude mais simples à atitude mais complexa. Nós temos um roteiro futuro, uma esperança nesse roteiro, um personagem que sobe no palco da vida e um crítico que ao final do dia avalia, né, aquilo que foi feito pelo personagem e se ele estava em consonância com aquilo que nós planejamos no roteiro. Então, um roteirista que vive no futuro com esperança, um personagem que vive no presente se temperando das presenças e um crítico que tenta ajustar as coisas, fazer justiça de acordo com uma fé pré-existente no coração do homem. Eu falava também que esse movimento ele não é um movimento lento, mas é um movimento que ele fica acontecendo a todo instante que a nossa personalidade está atuando, nas pequenas ações, simultâneo com outros momentos, né? Simultâneo com outros bens que estão no meio, porque, por exemplo, é óbvio que a vida não para simplesmente para eu pensar no café. Eu estou pensando no café, mas ao mesmo tempo eu estou lidando com o meu trabalho. Então, a gente olha essa forma simplificada para a gente entender como funciona a personalidade humana, mas a gente precisa entender que quando a gente integra a dimensão do tempo e do espaço a isso tudo, a coisa acontece de uma forma mais complexa, né? Então é óbvio que o meu crítico só não avalia simplesmente ao final do dia. No instante que eu fiz o roteiro de tomar um café, tenho uma expectativa, uma esperança daquilo ser gostoso, de me dar uma energia, e eu tomo o café, experimento que o café está frio, ou o café está forte demais, ou fraco demais, naquele mesmo instante, o meu crítico adentra na situação e julga aquilo ali como injusto. Mas o que eu quero que vocês peguem dessa questão? É que cada uma dessas pessoas ela tem uma força que atua ligando essa pessoa ao bem. Então veja, o meu roteirista ele tem uma vontade. A força da vontade está ligada ao roteirista. Então, ou seja, eu só tenho roteiros para alguma coisa
porque existe algo interior que me atrai para aquilo, uma vontade, um desejo de me ligar àquele bem. No caso aqui eu estou usando como exemplo o café. Mas o crítico, por sua vez, ele tem uma força que nós chamamos de apetite irascível. Ou seja, o que acontece na nossa personalidade quando a gente tinha essa esperança de tomar um café gostoso, que a gente toma um café e o café está frio. O que acontece conosco? A gente experimenta um sentimento de desajuste no peito, né? Uma espécie de raiva, uma espécie de movimento que tenta corrigir com violência e velocidade aquilo que está errado. Então, no instante que eu tomo um café frio, eu me chateio, eu às vezes quero colocar a culpa em alguém, eu faço algum movimento brusco. Tudo isso por quê? Porque essa ira toma conta do meu peito. Essa ira que eu estou falando, ela pode ser viciosa ou não. Tá? Ela pode ser viciosa ou não. A princípio, ela é simplesmente um movimento da minha personalidade. Tá ok? Consegue perceber isso, né? Estou conseguindo entender isso aqui. A princípio, ela é um movimento da minha personalidade. Ela simplesmente me dá aquela inflada de tipo assim, cara, injusto isso, eu tenho que corrigir essa questão. E é bom que as coisas sejam assim, porque você imagina se nós não tivéssemos esse movimento, nós viveríamos apáticos na vida. Tudo estaria bom. Eu observo que o movimento de pacifismo, né, ele não é um movimento virtuoso, tá? O pacifismo, né, ou seja, essa letargia, esse movimento que não reage a nada, essa apatia, né? Não, patos, paixão, movimento, emoção, isso não é de forma alguma algo virtuoso. Então, a gente não pode confundir esse apetite irascível com a ira, né? A ira, ela é um movimento desequilibrado desse apetite. Ela é um movimento desequilibrado desse apetite irascível. Então, quando a gente fala de ira como vício, a gente está falando sobre o mau uso desse apetite irascível. Exato, olha aí. Essa é exatamente a minha luta, canalizar essa grande ira para o bem. Um detalhe importante para isso, Rejane, que a gente pode falar aqui já nesse papo matinal aqui, nesse mesmo instante que a gente está falando isso aqui, porque esse é o tema de hoje, né? Nem sempre é só canalizar. Às vezes a gente precisa temperar um pouco mais, né? Procurar ajustar um pouco mais esse movimento. Nem sempre a gente precisa só pegar essa força irascível e canalizar. Muitas das vezes a gente precisa ajustar os conceitos que estão dentro de nós. Porque veja, se eu tiver um conceito muito justo de uma coisa, muito travado sobre alguma coisa, as coisas precisam acontecer exatamente como eu planejei e eu não tenho flexibilidade nenhuma, esse movimento da ira ele vai sempre aparecer no meu peito. Ele sempre vai aparecer no meu peito. Eu gosto de usar o exemplo aqui com as crianças aqui em casa, né? Veja, se eu tiver uma expectativa com os meus filhos aqui, de que tudo funcione exatamente da forma como eu gostaria que funcionasse, que eles deitem na hora que eu quero que eles deitem, que eles acordem na hora que eu quero que eles acordem, que eles façam as coisas da forma que é óbvio que eu vou viver estressado, né? Por quê? Não é só que eu tenho que canalizar essa força, eu tenho que ajustar as minhas expectativas. Eu tenho que ter uma noção melhor da verdade da coisa. Ora, eu estou diante de uma criança, alguém que não tem como, ainda não tem esse domínio. Então, eu preciso alargar os meus planos, ter na minha possibilidade, na minha visão, na minha possibilidade da vida, de que algumas coisas vão acontecer. Ou seja, eles vão jantar e vai cair comida no chão. Entendeu? Se eu não tiver isso presetado dentro de mim, é óbvio que eu vou me irar com relação a isso, né? Agora, eu não vim aqui nessa live para falar para vocês só do demônio, né? Óbvio. Eu não vim aqui para ser essa presença do demônio o tempo todo. Aqui, né, trazer essa presença, né? Aí não, pelo contrário. Na verdade, existe uma frase, né? Uma frase no Evangelho, que exatamente diante do cansaço e da tristeza, Jesus nos fala, né? Ele diz assim, lá em Mateus 11: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Em contraposição a essas duas características muito próprias do demônio, da ira e da soberba, Cristo nos apresenta a mansidão e a humildade como um caminho, como uma via. Percebe? Esse é um movimento que a gente percebe no nosso coração que nos perde. A soberba e a ira. A soberba e a ira. Essa raivosidade, essa cólera que nos envolve durante várias atividades do nosso dia, várias coisas que a gente sente injusto. E observo que, de alguma forma, a nossa cultura hoje ela propagandiza isso. Ela coloca a revolta, a revolução, como sempre um movimento bom. Ou seja, se eu estiver lutando contra algo mal, olha só, cara, primeiro que já existe uma grande soberba nesse próprio pensamento, né? Então quer dizer que você sabe tudo que é mal no mundo, né? Ou seja, isso é um movimento bem presente na política, por exemplo. Bem presente na política. Eu preciso lutar contra o mal, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? E aí a gente elege um lado como o bem e o outro lado como o supremo mal, né? Teve até uma pergunta, porque eu achei interessante que a Brasil Paralelo fez com esse filme, porque dando continuidade ao filme da Oficina do Diabo, o personagem que o Malé representa, né? O Roberto Malé representa, que é o Fausto, que é o demônio. Aí se vocês entrarem agora no Instagram da Brasil Paralelo, aparece caixinha de perguntas que você pode fazer para o Fausto. E aí teve uma pessoa que fez essa pergunta, né? Se ele tem um lado, à direita ou à esquerda. E aí ele responde com muita inteligência, dizendo o seguinte, né? Que ele sabe atuar dos dois lados. Ele sabe atuar dos dois lados. Então perceba que há uma grande soberba quando a gente pega um movimento humano, ideológico e político e a gente elege um lado como o supremo bem. Mas você está dizendo aqui então que tu é a favor de um... Não estou falando nada de que sou a favor de um lado ou de outro, tá? Nada mesmo com relação a isso. Só estou querendo dizer que o mal ele é uma ausência. E há várias formas de você perverter o bem. E que a gente conhecer o bem e o mal não é algo simples. Entende? Não é algo simples. Como ter esse conhecimento absoluto é uma sofisticada soberba, né? Porque afinal esse foi o movimento de Adão e Eva. Comer da árvore do fruto do bem e do mal. Saber discernir exatamente o que é o bem e o mal. O que foi proibido por Deus. De tal forma que isso é algo privativo dele. Então como a gente conhece o bem e o mal? Através daquilo que Deus nos fala. Aquilo que Deus nos fala. É por aí que a gente vai saber o que é o bem e o mal. Mas não de uma forma direta. Não gerir sobre isso. Deus nos deu gerência e nos deu domínio sobre uma série de coisas, né? E de dominar sobre todas as coisas, as criaturas do céu e da terra, as plantas. Deus nos deu e nós devemos na nossa vida tentar dominar essas coisas. Essa é a dinâmica da vida humana. Mas não dominar tudo. Algumas coisas, diante de algumas coisas nós precisamos contemplar, ser contemplativos, se deixar ser dominado, porque são coisas maiores do que nós. Lembre sempre que eu falo com vocês aqui daquela frase de São João da Cruz, que diz, né? O que Deus pretende é fazer-nos deuses. Ou seja, o que Deus pretende é fazer com que nós tenhamos domínio sobre as coisas. Mas por participação, não por natureza. Por natureza é soberba. Por natureza é querer estar no lugar de Deus. Então, esses são os dois grandes movimentos, duas grandes manetes, às vezes, principais, que sempre desembocam as ações do demônio, a soberba e a ira. E Cristo vem nessa contraposição, nos ensinando que o caminho para a gente poder seguir é a humildade e a mansidão. A humildade e a mansidão. Observa o seguinte, que Cristo fala isso num contexto de cansaço e de opressão. E um cansaço e opressão que nem sempre acontece de forma externa, tá? Grande parte da tua vida, talvez, seja um cansaço, uma opressão que você mesmo se impõe. Que você mesmo se impõe. Talvez hoje, essa segunda-feira, agora que está começando, essa semana que está começando agora para você, quantos são os desafios humanos que você tem que viver? Na tua família, no teu trabalho. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte,
Quais são as opressões, os fardos, os julgos que você tem colocado na sua cabeça? A nossa amiga Regiane aqui colocou aqui, né, exatamente essa minha luta, canalizar a grande ira para o bem. Ou seja, será que também o teu roteiro de vida, Regiane, não tem sido excessivamente opressivo para cima de você? Será que você, em algum momento, assim, não estou dizendo que você está fazendo isso, tá? Eu estou fazendo aqui um brainstorm aqui para tentar, inclusive, te ajudar nessa questão. Mas será que nós, na nossa vida, não nos colocamos fardos muito pesados? Será que nesse tempo de internet a gente não coloca modelos excessivamente elevados para a gente alcançar? Uma mãe de família que quer fazer homeschooling, quer ter mesa posta, quer ter modéstia no vestir, quer ter... Aí vai colecionando uma série de palavras prontas, de coisas prontas, e que agora ela precisa formatar a família dela para se encaixar nisso, porque fulana é assim, ciclana é assim. O erro está em várias coisas. O primeiro erro, na análise, no julgamento da coisa. Quem disse que a família do fulano e do ciclano é assim? Você só está vendo uma fatia da realidade que é apresentada no Instagram. Tá? Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, quem disse que as coisas se encaixam no plano vocacional de Deus para você? Para você. Ou seja, na vocação, na tua história, na tua circunstância, será que cabe tudo isso? Será que cabe tudo isso? Veja que eu não estou dizendo para vocês aqui que a virtude ela é relativa. Não é isso. A modéstia não é uma opção. Mas a forma exterior da modéstia é. A organização, a ordem na vida, ela não é uma opção, ela é uma virtude. Todos nós devemos nos ordenar na vida. Mas a forma como as coisas são ordenadas, elas são diferentes, é óbvio que é. Vamos lá. Como é que você vai ordenar a tua família? Você tem que pensar de acordo com as tuas possibilidades. Na tua organização, de repente, não tem condição de ter uma empregada, de ter uma babá para cada filho, né? A tua realidade ela vai acontecer num espaço e num tempo. E com alguns tipos de pessoas, algumas influências. A do outro, não. As pessoas me perguntam, Maurício, tá tudo bem ter a presença da sogra na minha casa? Depende, não sei qual é a tua realidade, cara. A minha sogra, a minha mãe, o meu pai já me ajudaram muito aqui dentro da minha dinâmica familiar. Em várias ocasiões. Em outras ocasiões, às vezes, atrapalha. Né? Na minha vida, com a maturidade e a forma de proceder da minha sogra e dos meus pais, dá para combinar. Algumas famílias não dá, porque causa um mal maior. Então é necessário um afastamento. Então observem que assim, grande parte dos pesos da nossa vida são colocados por nós mesmos. São o movimento da soberba, onde a gente quer discernir aquilo que é o bem e o mal, e às vezes a gente faz isso de uma forma muito tosca. A gente recorta a realidade da vida de alguém e a gente quer se encaixar naquela vida. Está entendendo? Então, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e aprendam comigo que a vida é mais simples. A vida do Cristo é uma vida humilde. Se nós pararmos para pensar, a nossa vida requer poucas decisões. A nossa vocação mesmo, ela faz poucas exigências para nós. Grande parte das... Olha só, prestem atenção. Deus deu filhos para vocês criarem. Deu uma esposa e um marido para vocês amarem. Não é isso? Mas a forma como você vai amá-los ou vai criá-los, em grande parte, são vocês que colocam na cabeça de vocês, ou é a sociedade que está colocando na cabeça de vocês. Ah, porque meu filho tem que estudar na escola tal. Ah, porque meu filho tem que se vestir assim. Porque a missa eu tenho que ir na paróquia tal. Né? Porque lá a liturgia é dessa forma, dessa forma, dessa forma. Né? Não é assim? Ah, porque a minha casa tem que estar organizada da seguinte forma. Meus amigos, que fardo a gente se impõe. É óbvio que a gente vai viver uma vida de soberba, uma vida agitada e uma vida irritada, sabe? Irritada. Parece que as coisas não funcionam da forma como a gente quer. Então, grande parte da nossa vida
peso da nossa vida, dessa opressão, do jugo, somos nós mesmos que nos colocamos. É a mansidão o remédio para a ira. É a humildade o remédio para a soberba. Tá entendendo? Ah, Maurício, mas os remédios são simplesmente o contrário. Beleza, às vezes a minha dúvida está em como ser manso e em como ser humilde. Isso daí, obviamente, a gente vai precisar de um outro momento para a gente conversar com mais profundidade. Mas, em grande parte das lives, dos papos matinais aqui, a gente traz esse assunto à tona, né? Quando a gente diz o seguinte para você, cara, para de ficar se revoltando contra tudo, né? Levantando bandeirinha sobre tudo, sobretudo sobre coisas que você não tem certeza. Você tem, às vezes, uma esperança sobre aquilo, mas você não tem uma certeza de que aquele é o caminho. Eu falo com frequência, né, que isso é um movimento comum que acontece na nossa política. A gente deposita aquela esperança no fulano, no ciclano, naquela ideologia, naquela forma de pensar, né? E aí a gente trata isso como uma verdade. A gente joga todas as nossas fichas e arrasta os outros para isso. Mas aí chega diante de um fracasso, de uma traição, de uma falsidade. Aí a gente fica assim, putz, falhei. Não era muito bem por aí. Porque faltou humildade. Faltou humildade nisso tudo. Como é que a gente começa essa escada da humildade? A primeira coisa, né? Começa a aceitar as coisas que te acontecem. Tá entendendo? Aceitar as coisas que te acontecem e que você não tem um poder claro de mudança. Aprende a sofrer um pouco a realidade da vida, o peso da tensão da vida. Não estou te fazendo uma propaganda para você ser um conformista, né? Mas existe um modelo, por exemplo, a gente tem que ser inconformado contra as realidades que nos turvam, né? O pecado que atinge a nossa vida, a nossa inconstância diante do caminho de Deus. Mas algumas situações não estão sempre no nosso alcance. Eu vou dizer para vocês, tá? Existe uma mentira que contam aí para todo mundo, né? Sobre a prosperidade financeira. Já pegaram aqueles livros, né? Pai Rico, Pai Pobre, para vocês darem uma lida uma vez? O cara vai chegar para você e vai te falar um monte de coisa ali, né? Ah, que é importante você acordar às 5 da manhã, trabalhar duro, trabalhar concentrado, ter foco, cuidar da sua imagem, beleza. Mas pergunta esse cara o seguinte, olha, se eu fizer exatamente tudo isso que você está falando, eu ficarei rico ou milionário? Você me dá metade da sua fortuna se a tua teoria falhar? O cara não vai se comprometer. Por quê? Porque ele sabe que na vida dele existem muitas outras circunstâncias que precisaram atuar para isso acontecer. Muitas outras circunstâncias. Foi necessário aquele encontro que ele não programou, aquela pessoa que gostou dele deu aquela oportunidade naquele dia, aquele momento da situação econômica que era propício para aquele tipo de atividade que ele estava fazendo naquele lugar, naquele exato momento. Existe muito mais coisas que a gente não controla do que as coisas que a gente controla. Então, humildade é aprender a ter essa visão, a visão da realidade, e falar o seguinte, eu sou parte dela. Há coisas que eu tenho que dominar e há coisas que eu tenho que ser dominado. A verdadeira humildade é um equilíbrio entre o que eu domino e o que eu contemplo. E se eu aprender a ter esse olhar, a mansidão é algo que vem na esteira. Por quê? Porque eu já não vou mais olhar para essas coisas com revolta, com sentimento de injustiça. Eu vou aprender a não associar ao meu sentimento, meu desejo de fazer uma justiça, a paixão e a raiva que brota dentro de mim. Eu aprendo a perceber que o mundo tem outras possibilidades. A ira é sempre um movimento de uma pessoa que está olhando para a vida de forma fatalística, de forma fatal, né? Vai acontecer e tem que acontecer dessa forma. Todas as pessoas que estão olhando para a vida dessa forma, elas vão ser envolvidas por um sentimento de ira. Percebe? Todas as pessoas. Por quê? Porque nada pode acontecer fora do meu plano. Nada pode acontecer fora do meu plano. Bem, é isso, meus amigos. Eu já passei demais aqui, né? Acabei tendo que fazer 2 lives hoje.
porque a primeira acabou não ficando gravada, interrompeu no meio, mas a gente vai encerrar por aqui hoje, né? Qual é o ponto da tua vida onde você precisa reduzir a soberba, reduzir a ira, aonde você precisa plantar mansidão e humildade, que são os grandes remédios para esses movimentos? Quais são as opressões da tua vida que você tem sido o principal causador? O principal causador. A vida é mais simples do que a gente imagina. As cobranças e obrigações que nós temos diante dela, as presenças vocacionais, elas são mais simples do que a gente imagina. Grande parte das coisas são pesos que nós mesmos colocamos em nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados dos vossos fardos, pois o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Imitai a mim, que sou manso e humilde de coração. É o que Cristo nos diz, no dia de hoje, para que a gente possa combater esses movimentos tão claros, tão demoníacos da ira e da soberba. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, 7h30 da manhã, tá? 7h30 da manhã, o nosso papo matinal, beleza? Estou esperando você. Um grande abraço, fique com Deus.